Deus, fala de uma forma toda especial. Ó Deus, fala de uma forma toda gloriosa. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai. Derrama, Senhor, a tua bênção, a tua graça. Ó Deus, derrama, Senhor, a tua unção. Porque o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso, é um Deus santo. Meu Deus, opera maravilhosamente no nosso meio, para a honra e glória do teu santo e adorado nome. Amém? E todos digam amém. Vamos meditar, meus irmãos, Efésios, capítulo de número 5. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 5. Versículo de número 8. Glória a Deus. Fala sobre a luz. Aonde o apóstolo Paulo, ele fala para os irmãos de Éfeso que eles eram trevas, mas agora eles eram luz. Vamos meditar. Fiquem em pé, meus irmãos. Fiquem em pé. Para nós meditarmos na palavra de Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Amém? Vamos ver de novo? Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Irmãos, podemos ser. Glória a Deus. Aleluia. Presta atenção. Porque noutro tempo, esse noutro tempo, está dizendo antigamente, antes de nós conhecermos a palavra de Deus. Antes do homem conhecer a palavra de Deus e aceitar a palavra de Deus, porque não basta só conhecer, tem que conhecer e aceitar a palavra. Tem muitas pessoas que conhecem a palavra, mas ainda estão em trevas. Por quê? Porque eles conhecem a palavra, mas não obedecem a palavra. Quem está obedecendo, diga amém. Então ele está dizendo que no outro tempo nós éramos trevas. O que é treva? Treva é escuridão. Não havia luz em nós. Nada em nós brilhava. Nós não tínhamos luz. O homem, a mulher, que vive no pecado, ele vive nas trevas. Quem está compreendendo, diga amém. Ele vive nas trevas. Mas que trevas são essas? Trevas espirituais. Eles vivem nas trevas espirituais. Assim também éramos nós. Nós também andávamos nas trevas. Nós éramos trevas. Nós vivíamos segundo o curso deste mundo, fazendo os desejos da nossa carne e dos nossos pensamentos. Mas depois que nós aceitamos a palavra de Deus, então aquelas trevas vão sendo dissipadas. Elas vão saindo da nossa vida e começa a brilhar uma luz na nossa vida.
que agora, antigamente não, agora, sois luz no Senhor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Agora nós somos luz, nós não somos mais trevas. Nós não somos mais trevas. Nós não somos mais escuridão. Mas nós estamos brilhando no meio das trevas. A luz de Deus está na nossa vida. A luz de Deus está na sua vida. E ele diz: andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Quer dizer, nós estamos na luz e temos que andar como filhos da luz. E essa luz é Deus. A Bíblia diz que Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma, diz a palavra de Deus. Amém? Deus é luz. E não há nele trevas alguma. Por isso que a Bíblia está dizendo: andai como filhos da luz, quer dizer, andai como filhos de Deus. Porque há uma diferença entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Diga bem. Existe uma diferença. Aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são. Porque a Bíblia diz que o homem, ele só passa a ser filho de Deus depois que ele aceita Jesus como Salvador da sua alma. Antes ele é criatura de Deus. Por isso que a Bíblia diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Não está dizendo ide pregar o Evangelho para todos os filhos de Deus. Mas está escrito: ide pregar o Evangelho para todas as criaturas de Deus. Para que essas criaturas possam aceitar Jesus e receber a adoção de filho. Para que ele possa receber a adoção de filho. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Diga aleluia. Isaías capítulo 9. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Vamos ler. O que disse o profeta Isaías no capítulo 9 e no versículo 2. Presta atenção. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Prestaram atenção? O povo que andava em trevas, que povo é esse? Nós andávamos em trevas. Mas nós vimos uma grande luz, aleluia. Quando foi que nós vimos essa luz? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Então nós vimos a luz. Diga glória a Deus. Nós vimos a luz. E sobre os que andavam na região da sombra da morte, que era nós, resplandeceu a luz. Você sabe por que você hoje está aqui? Porque você é luz do Senhor. Sabe por que você
mais lá no pecado, porque tem uma luz forte na sua vida, que é Deus, que é o Espírito. Tem uma luz na sua vida brilhante. Então o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Olha que coisa linda e maravilhosa. Irmãos, essa luz, ela vai continuar. E quem quiser sair das trevas e vir para a luz, ainda há tempo. Ainda há tempo. Aqueles que vivem nas trevas do pecado, se eles quiserem passar para essa luz, ainda dá tempo. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Sabe o que eu entendo disso daqui, meus irmãos? É que Deus não quer que ninguém fique nas trevas. Deus não quer que ninguém fique no pecado. Deus não quer que ninguém se perca. Mas Deus enviou a luz, que é Jesus. Jesus, uma vez, ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Então o povo que habitava em trevas viu uma grande luz. De quem o profeta Isaías está falando? Ele está falando do próprio Jesus, que é a luz. Jesus é a luz. Ele é a luz do mundo. Então o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Pode glorificar a Deus, porque você está na luz. Amém? Você poderia estar nas trevas até hoje, mas você abriu o coração. Você abriu o coração. E você hoje está na luz de Deus. Amém? Quem está compreendendo que a glória a Deus? Atos capítulo 26. Se você puder me acompanhar. Atos capítulo 26. Versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha bem. Para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Vocês entenderam, irmãos? Paulo aqui está falando que quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele para que daquele dia em diante Paulo pudesse abrir os olhos do povo e das trevas os converteres à luz. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma missão na vida dele. Qual era a missão que Deus tinha dado para o apóstolo Paulo? A missão era essa: Paulo, a partir de hoje você não é trevas, mas você é luz. E a partir de hoje você vai abrir os olhos daqueles que estão nas trevas e vai converter eles à luz. Aleluia, glória a Deus.
que Paulo está dizendo aqui? Que ele tinha agora esse dever, essa obrigação de abrir os olhos daquelas pessoas que estão lá no mundo sem Jesus. E das trevas, quer dizer, eles estão nas trevas. E das trevas, os converterem à luz. Vocês estão entendendo? Não é fácil tirar uma pessoa das trevas e colocar na luz. Não é fácil, não. Mas a obra quem faz é o Espírito Santo. O nosso dever é falar. Mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vai te usar. E você vai falar para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Você vai falar para elas. E da mesma maneira que você estava nas trevas e hoje não está mais. Aleluia, glória a Deus. Quem diria que hoje você ia ser um crente? Você nunca pensava isso. Você nunca imaginava que um dia você seria uma crente, um crente. Mas você não se converteu. Você não veio para a luz. Então nós temos que continuar anunciando essa palavra, pregando, falando de Jesus para as pessoas, abrindo os olhos das pessoas e das trevas nos convertendo à luz e do poder de Satanás para o poder de Deus. Olha que coisa tremenda aqui, ó. E do poder de Satanás a Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui que aquelas pessoas que estão lá nas trevas, eles estão lá presos pelo poder de Satanás. Satanás prendeu eles. Então Paulo está dizendo que eles têm que largar o poder de Satanás e ir para o poder de Deus, que é muito melhor. O poder de Deus é muito melhor. Quem está entendendo, diga amém. E do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados. Sabe o que é isso? Perdão dos pecados. Perdão dos pecados. O que é pecado? É desobedecer a palavra de Deus. Então aqueles que estão lá nas trevas, sobre o poder de Satanás, eles têm de vir para a luz, para poder receber a remissão dos seus pecados e receber sorte entre os santificados pela fé em Deus. Amém? Isso é importante, meu irmão. E sorte entre os santificados pela fé em Deus. Isso é maravilhoso demais. Pode glorificar a Deus. Pode levar. Isaías 35, versículo 5. Olha o que diz o profeta Isaías. Isaías capítulo 35, versículo 5. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Então os olhos dos cegos
Pai. Porque o homem e a mulher que vive no pecado, ele está cego. Quem está compreendendo, diga amém. O homem e a mulher que vive nas trevas, ele está cego. Espiritualmente falando, ele está cego, ele não está vendo nada. O inimigo cegou a sua vista, conforme está escrito lá no livro de Atos, se eu não me engano, que o príncipe deste mundo cegou os entendimentos, cegou a visão do povo, para que eles não vejam a glória de Deus. O príncipe deste mundo cegou o povo que vive nas trevas. Está cego. Trevas quer dizer escuridão. Uma pessoa que está no escuro é a mesma coisa que ele está cego. Ele não está vendo nada. É verdade, irmão? Você pode fazer uma experiência. Apaga a luz da sua casa e veja se você vai ver alguma coisa. Você não vai ver nada. Por quê? Porque você está cego. Naquele momento ali, você está como cego. Então você tem que ir lá e procurar o interruptor e acender a lâmpada para você ver alguma coisa. Então ele está dizendo que os olhos dos cegos serão abertos. Deus vai abrir os olhos dos cegos. Mas tem uma coisa que eu vou falar para vocês. Deus ele só abre os olhos dos cegos que querem enxergar. Deus não abre os olhos de quem não quer enxergar. Quando Jesus ia passando no caminho, a Bíblia diz que ali havia um cego. E aquele cego gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que eu trouxesse. E Jesus disse para aquele homem: O que quer que eu te faça? Cego, o que é que você quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: Então veja. Glória a Deus. Então veja. Então a pessoa tem que querer. Tem que querer. Porque se a pessoa não querer, ele vai continuar cego. Quando uma pessoa está enferma, ele tem que querer a cura, sim ou não? Se ele não querer a cura, o que vai acontecer? Vai continuar doente. Vai continuar enfermo. Quando uma pessoa está enfermo, ele vai ao médico. Ele consulta-se com o médico. O médico passa para ele aqueles medicamentos, ele toma. Por quê? Porque ele quer ser curado daquela enfermidade. A mesma coisa é do lado espiritual. A pessoa que está cego nas trevas, ele tem que querer. Ele tem que querer. Ele tem que vir para a igreja. Ele tem que buscar Deus. Porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus! Sabe por que você está aqui? Porque você buscou a Deus de coração. Senão você
uma ficha, não é verdade? Ele faz aquele sacrifício, ele se esforça. A mesma coisa é do lado espiritual. A pessoa que quer alguma coisa de Deus, ele também tem que se esforçar. Ele tem que buscar, ele tem que perseverar. Então os olhos dos cegos serão abertos. Nós antigamente éramos cegos. Não é verdade? Nós éramos cegos. Nós não enxergávamos nada. Jesus passava perto de nós e nós não via. O Espírito Santo passava na nossa frente e nós não via. Porque nós éramos cegos. Mas um dia nós ouvimos falar de Jesus. Oh, maravilha! Um dia nós ouvimos falar de Jesus. E você diz, eu não quero continuar cego não, eu quero enxergar agora. Eu quero ser salvo, eu quero a minha salvação. Custe o que custar, mas eu vou buscar Deus. E você veio para a igreja orando, jejuando, buscando a Deus. Hoje você é uma coluna no templo de Deus. Hoje você é uma bênção nas mãos de Deus. Hoje você é um baluarte nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque você não é cego mais. Jesus curou a sua cegueira espiritual. Jesus curou aquela cegueira espiritual. E os ouvidos dos surdos se abrirão. Quando a pessoa é surda, ele não ouve Deus falar com ele, não é verdade? Quando uma pessoa é surda, vai conversar com a pessoa surda para você ver. Você já conversou com uma pessoa surda? É difícil, não é? Aquela comunicação é difícil. A pessoa não te ouve direito. A pessoa não te ouve direito. Você tem que gritar, a pessoa, nem assim a pessoa ouve. Não é? A mesma coisa no lado espiritual. A pessoa quando está surda, meus irmãos, ele vem na igreja, ela vem na igreja, Deus fala com ele, mas ele não ouve, não entende nada. Diga graças a Deus. A pessoa não entende nada. Enquanto você entende tudo, aquele que é seu surdo não entende nada. Por que ele não entende nada? Porque o seu ouvido está gravado. O seu ouvido está tampado para as verdades de Deus. E ele sai da igreja e continua na sua vida de sempre. Ele continua do mesmo jeito, porque ele não ouve Deus falar com ele. Porque Deus está falando, mas ele não está ouvindo. Deus está falando, mas ela não está ouvindo. Mas aquele que já está ouvindo, que a sua surdez espiritual foi curada, ele vem na igreja e toda hora Deus fala com ele. Aleluia! Toda hora Deus fala! Maravilha! Deus fala com ele através do corinho. Deus fala com ele através do hino. Deus fala através da mensagem que é pregada. Deus fala e ele guarda. Por quê? Porque ele ouviu a palavra. Ele ouviu. Mas quem é surdo não ouve. Às vezes ouve, mas muito mal. E não consegue entender o que Deus está falando. Não é verdade? A pessoa que é surda, ele entende muito mal. Ele não entende direito. Ela não entende direito. Mas aquele que está com seu ouvido aberto, você
ouve, entende a palavra, que é Deus falando com você, e a palavra cai naquilo do seu coração todo dia. Todo dia. A palavra vai caindo no seu coração. Então os olhos dos cegos serão abertos. Mas daqueles que quiserem, daqueles que clamaram, Senhor, abre a minha visão, abre o meu entendimento. Não é assim? Abre o meu entendimento. Eu quero compreender a tua palavra. Eu quero compreender os mistérios de Deus. Eu quero, Senhor, ser uma nova criatura. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero que o teu Espírito habite em mim. Glória a Deus. Ah, que mistério glorioso, irmão. Eu quero que o Senhor faça uma transformação na minha vida. Mas a bênção de Deus é só para aqueles que querem. Eu quis. Por isso estou aqui. Você também quis. Por isso você também está aqui dando glória a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Porque todo o tempo ereis trevas, mas agora não são mais trevas. Vocês não são mais trevas. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você não é mais trevas, mas você é luz. E é luz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que essa palavra continue falando no teu coração. Fica de pé em nome do Senhor. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Vamos cantar. O pecador só tem tristeza na alma, porque não tem Jesus no coração. Vive cansado, abatido e frágil, desiludido e sem consolação. Jesus alegria neste mundo e lá no outro vida eterna e paz. Eu te darei alegria neste mundo e lá no outro vida eterna e paz. Se você chora, não te desanima, porque Jesus te consolará. Ele é o refúgio do cansado e oprimido, é o caminho que ao Pai nos conduzirá. Toda a igreja, Jesus está dizendo: venha, eu te darei neste mundo e lá no outro vida eterna e paz. Alegria desse mundo e lá no outro vida eterna e paz. Amém. Glória a Deus. Irmãos, fique de pé em nome do Senhor. Fique de pé. Glória a Deus. Fala assim: obrigado, Senhor. Pelo Senhor ter falado comigo nesta noite, nesta santa palavra de Deus. Amém. Bate palmas na glória a Deus. Levanta suas mãos para o céu. Todos dando glória